Olá a todos, bem-vindos então à nossa aula prática sobre gráficos básicos dentro da disciplina então de cartografia temática. Então essa é uma continuação da aula teórica. Bom, então nesse momento é interessante que vocês então já tenham visto o conteúdo teórico visto ou lido. Então tem uma videoaula, né, gravada sobre gráficos básicos, que é essa chamada semana 5 gráficos material complementar, no canal do professor Tony, que esse conteúdo, então, ele é um reflexo do que está no livro Cartografia Temática, também do professor Tony, que está aqui no capítulo, vamos navegar aqui no sumário, descendo um pouco, aqui é o capítulo, esse conjunto, né, o capítulo 7, 8 e 9, que é a produção de gráficos. Então, o conteúdo dessa parte do livro, então, está refletido nesse videoaula, então vocês podem ler tanto um como o outro. Bom, e essa aula, então, é dedicada à produção de alguns desses gráficos. Então, o objetivo é produzir algum desses gráficos, mas fazê-los usando linguagem de programação, mais especificamente a linguagem Python. Bom, para isso, então, vamos seguir aqui um pequeno roteiro. Então, antes de começarmos a programação propriamente, temos que preparar o ambiente do nosso computador. Então, primeiro é necessário criar uma conta Google, se acaso ainda não tiver, como você, por exemplo, se você usa Gmail, você já tem uma conta, uma conta Google. Por exemplo, eu sou usuário de Gmail, então eu sei que eu tenho uma conta Google e até aqui o meu navegador eu já estou logado, por exemplo. Eu estou verificando aqui que eu estou com a minha conta Google. Então, esse é o primeiro passo. Se você ainda não tem uma conta Google, vai lá e cria uma conta Google, porque nós vamos precisar armazenar os códigos dentro do Google Drive, que é recomendado, na verdade, armazenar dentro do Google Drive. Então, por isso que é importante que o primeiro passo é fazer e ter uma conta do Google ativa. Então, o segundo passo, nós não vamos instalar nenhum software para programação, nós vamos usar o ambiente do Google também chamado Google Colab. Então, vamos aqui para o endereço do Google Colab, que é colab.research.google.com. Vamos navegar até, até ele. Então, como vocês podem ver, não precisa instalar um software, ele é um ambiente de programação na web. Então, quando vocês abrem ele pela primeira vez, provavelmente vai aparecer uma tela é, como, como essa, e pode aparecer como essa, mas dependendo também se você já está logado ou não. Bom, vamos explicar então rapidamente assim, essa tela. Ela tem aqui, como vocês podem ver, 5 abas principais. Essa primeira com exemplos, que são exemplos de como iniciar a trabalhar no Google Colab. Então aqui temos vários exemplos. Tem aqui os meus códigos escritos recentemente, então assim que vocês produzirem um código e salvar o arquivo com o nome, então ele vai estar acessível aqui. E vejam aqui a conexão com o Google Drive. Então, mas aqui só vai ter essa conexão se você estiver logado aqui no Google Colab. Nós já vamos fazer esse login. E ele também tem uma conexão com o GitHub e com o Upload. Vou só cancelar aqui. E eu posso trazer um código pronto, navegando num repositório dentro do meu computador, ou eu posso importar também do GitHub. Então, existem várias formas. Bom, se é a primeira vez que você está usando, talvez você não esteja logado como eu aqui. Então, eu vou sair aqui do meu usuário e senha e então, vou fechar aqui, vou entrar novamente aqui no Google Colab. Então, agora eu não vou estar logado automaticamente. Então, vamos ver.
que talvez essa talvez seja a tela que vai aparecer para você se vocês não estiverem logado automaticamente. Então, ele vai antes de eu fazer o login, vamos aqui gastar um tempinho então explicando o Google Colaboratory. Ele é composto, ah, ele é definido como um notebook, ou seja, é como se fosse um livro, né, ou algo que você pode escrever, mas também ele, ele aceita textos, e isso é muito bem aqui visualizado por essas duas opções. Você pode inserir códigos ou pode inserir texto, que é o que acontece aqui. Então, ele tem pedaços com textos que são usados para explicar, introduzir um tema ou comentar o seu código, porque isso é muito importante. Às vezes tu escreve um código, mas será que eu vou lembrar daqui meio ano, um ano? Ou se eu vou compartilhar esse código com alguém, como que a pessoa vai entender isso? Então, essa parte textual é legal para isso, para explicar aqui o que está acontecendo. Por exemplo, aqui tem esse título também, tu pode formatar em títulos, subtítulo, é como quase que se estivéssemos usando um Microsoft Word, por exemplo, ou outro editor. Então aqui tu escreve a parte textual e eu começo na parte, nessa aba de códigos, onde eu começo a escrever os meus códigos propriamente na linguagem Python. Então, e assim sucessivamente. Aí eu escrevi meu código, aí na sequência, então eu escrevo mais textos para explicar o que está acontecendo e vou inserindo códigos. Então, se talvez é a primeira vez, a primeira experiência com o Google Colab, vocês podem dar uma lida, né, nessa página, inicial página de boas-vindas dele. Eu poderia então rodar aqui um código, né, sem estar logado, mas é interessante estar logado para salvar diretamente no Google Drive qualquer código. Então a gente já não precisa ficar pensando aonde que vai salvar. Então eu vou fazer aqui o meu login. Talvez essa então seja a opção que para a maioria de vocês vai estar ativa. Eu vou escolher uma das minhas contas do Google. É, por exemplo, esse é minha conta, né? E minha senha aqui. Vou dar um next e ele vai logar então no Google Colab usando a minha conta do Google. Então vejam bem que agora o meu Google Drive está ativo para eu salvar meus códigos lá. Então observem aqui como eu já trabalhei com ele antes, ele já tem alguns exemplos prontos aqui no Google Colab. Legal? Bom, então isso é o que deve estar aparecendo para vocês agora. E eu já preparei então um código para essa aula que vocês podem importar aqui para dentro do Colab. Vamos lá, então vocês podem acessar esse código Python e ele está disponível em outro ambiente chamado GitHub. Vocês podem, então, se tiverem interesse, pesquisar para que serve, qual que é a utilidade desse código. Então, vocês podem clicar nesse endereço que eu estou fornecendo aqui para vocês para recuperar o código que eu preparei para essa aula. E aí tem duas formas de importar. Eu até vou fechar aqui o Google Colab, vocês podem também. Vejam bem que eu preparei o meu código para essa aula usando então esse estilo de notebook com textos explicando o que está acontecendo, com códigos, com textos e assim sucessivamente. E eu escolhi salvar, exportar para o GitHub com essa opção de linkar com o Colab diretamente. Então, provavelmente vocês podem clicar aqui Open em Colab, ele vai abrir diretamente no Google Colab, mas claro, acho que aí nesse caso você tem que estar logado. E a outra opção então é fechar. Essa é uma opção de importar diretamente, ou senão eu vou fechar aqui, a segunda opção. Vou voltar aqui, vou ir lá no Google Colab, na página inicial. E eu vou aqui no GitHub, que é onde o meu código está salvo. Vou cancelar aqui. É que temos essas mensagens porque o GitHub, ele você pode trabalhar linkando os dois. O código no Colab pode estar linkado com o GitHub, mas isso é assunto para outra hora. E eu posso vir aqui
e copiar esse endereço do GitHub e colar aqui na aba do GitHub e recuperar a partir daqui. Então, vai recuperar, de qualquer forma, vai recuperar o mesmo conteúdo. Então, esse é o código que eu preparei para a nossa aula aqui. Vamos verificar aqui, então, a tabela de conteúdos. Então, veja, é similar a se estivéssemos trabalhando com o Microsoft Word. Eu tenho os vários títulos das aulas, mas antes de iniciarmos a programação especificamente, vamos salvar esse nosso código para o nosso Google Drive. Como fazer isso? Então, eu vou aqui em File e vou salvar Save a Copy in Drive. Então, ele vai salvar lá no meu Google Drive. Então, eu vou clicar aqui. Ele está criando aqui uma cópia, abriu uma nova aba do Google Colab. Então, vejam aqui que ele criou uma cópia do código que eu importei lá do GitHub. Então, eu vou aqui e vou agora dar um nome apropriado para esse meu código, porque eu vou modificar ele. Então, vocês podem dar o nome de vocês aqui, nome, sobrenome, ou como quiserem dar esse nome para a identificação. Então, é só clicar dentro dele, alterar o nome e depois clicar fora, ele já salva automaticamente. Mas salva automaticamente aonde? Então, eu vou aqui abrir uma nova janela e vou lá no meu Google Drive, porque eu estou logado, e ele deve ter salvado aqui no meu Drive diretamente. Então, eu não preciso me preocupar onde salvar. Então, por exemplo, aqui ele já tem até, por exemplo, pelo menos no meu, ele tem essa pastinha chamada Colab Notebooks e vamos ver, ele ainda não carregou. Vamos esperar mais um pouco aqui. Vou voltar. Aqui está, nome, sobrenome, gráficos IBG. Então, esses são os gráficos, esse é o arquivo que eu acabei de criar, ele já está salvo aqui dentro do meu Drive. E a partir desse momento, então, ele salva automaticamente todas as modificações dentro do Drive. Eu posso deletar sair desse primeiro collab e ficar só com esse collab que eu acabei de renomear. Então, a vantagem assim, de trabalhar com o Colab é que então não precisa instalar nenhum software, contudo, ele tem que ter conexão com o web, porque ele é conectado com os servidores e computadores do Google. Então, para rodar aqui o nosso programa, os nossos códigos, tem que ter essa conexão. Mas o legal, então, é que não depende do computador que tu estiver usando, né? Ele tendo conexão com a internet já é o suficiente. Ele vai usar o poder de processamento e a infraestrutura toda do Google. Bom, vamos começar então aqui a executar os nossos códigos. Qual que é os objetivos? Repetindo, então, produzir gráficos utilizando a linguagem de programação Python e para isso nós vamos utilizar os dados da API de serviço de dados do BGE. Então, vamos aprender a acessar esses dados da API de uma forma mais automática. Então, vejam que essa primeira parte aqui do meu código, do notebook, eu estou usando só a parte de texto, eu introduzi textos, para explicar um pouquinho do que está acontecendo. Então, o que é uma API? Ela é uma interface de programação de aplicativos, mas acredito assim que com o decorrer dessa atividade prática vai ficar um pouco mais claro para vocês. O primeiro passo, então, é explorar um pouco, brincar com essa API de serviço de dados, verificar o que é essa API de serviço de dados. Então, ela tem alguns tipos de dados que esses dados, eles podem ser consultados no site do IBGE, você pode baixar planilhas, mas vocês podem vir aqui também e consultar a partir daqui, é outra forma. E ele tem vários tipos de dados, que como vocês podem ver, cada um desses ícones, e observem que em cada um desses dados, desses serviços, desses produtos, eles têm
uma versão, por exemplo, a primeira versão, versão 1.0, até produtos que foram refinados com o tempo, como 3.0. Então, esse serviço de dados é algo relativamente novo, onde alguns serviços então estão apenas na versão 1.0 e alguns mais refinados estão na versão 3, que foram provavelmente melhorados. E então, para essa primeira atividade, nós vamos acessar essa API de dados agregado, que é para análise multidimensional, como esse ícone, né, do dado sugere. Então, vamos clicar nele. Como eu falei, então, olha que essa aqui é uma versão 3.0, uma versão melhorada. E ele está explicando aqui, tem toda a explicação, né, do que é essa API dos dados agregados, mas essa é a API que alimenta o CIDR, né, que é o Sistema IBGE de Recuperação Automática, que é a ferramenta que disponibiliza os dados das pesquisas e censos realizados pelo IBGE. Então, veja bem a conexão, né? Então, tudo está conectado. Provavelmente os dados que você vai recuperar aqui, você pode conseguir em outro lugar do site do IBGE, baixando uma tabela, uma planilha em Excel. Mas aqui vai funcionar um pouco de uma maneira que você recupera os dados por programação. Legal. Então, para começar a atividade, nós vamos usar a ferramenta do Query Builder. Vamos lá? Vamos aqui, então nós temos esse Query Builder, pode ser clicado ou acessado a partir daqui, onde é que temos essa conexão, ou a partir daqui do lado esquerdo também, é o Query Builder, e vamos lá, qual é o tipo de pesquisa? Então, esse Query Builder, ele vai construir uma requisição, uma pesquisa customizada, de acordo com uma necessidade do cliente ou do usuário. Então, nós vamos vamos requisitar os dados do censo demográfico, e eu vou seguir, então, aqui a programação que tinha para esse tutorial. Então, os dados de censo demográfico, e eu vou querer buscar os dados de área e densidade demográfica. Onde é que está aqui? O primeiro, área e densidade demográfica. Então, veja que a partir do momento que eu clico em um dos títulos, ele vai buscando os dados referente àquele título. Então, às vezes pode demorar mais ou menos, dependendo da quantidade de usuários. Então, lembre que isso aqui é um banco de dados bastante grande, né? E nós vamos querer, então, as duas variáveis, 615 e 616, confirmando, então, aqui, né, de acordo com o nosso tutorial, 615 e 616, os dados de 2010. Então, vou baixando aqui, ele já abriu o período, que é o período de 2010, que corresponde então, ao último censo realizado. E eu vou querer, vamos ver aqui, a grande região, todas as localidades, desculpa. Então, vamos aqui em grande região e eu vou selecionar todas as localidades. Bom, então, eu estou querendo o quê? A partir dos dados do censo demográfico, eu quero a área e densidade demográfica da unidade territorial, eu quero a área total dessas unidades e a densidade demográfica. Para qual período? Para o período de 2010, correspondente ao último censo. E qual que é o nível geográfico? Eu quero as grandes regiões, as 5 grandes regiões, mas qual delas? Todas ou algumas? Nesse caso, eu quero todas. Então, para fazer esse pedido, eu vou agora clicar em gerar URL. Bom, então esse é o endereço URL que vai me levar a essa pesquisa customizada. Eu vou aqui copiar e vou aqui nessa janela que é de código. Então, aqui eu já preparei para vocês, mas eu poderia vir aqui mais ou menos no meio aqui no meio da janela. Eu tenho a opção de criar novas células de código ou de texto. Nesse caso, eu já vou começar com texto. Eu poderia vir aqui então e pedir uma nova célula com código. Eu vou vir aqui e vou colar então essa URL que eu acabei
de requisitar, eu vou abrir aspas, primeiramente. Então, quando eu abro aspas, significa que eu estou inserindo uma informação do tipo string, do tipo texto. Então, eu vou colar esse endereço que eu acabei de criar. Mas vejo então que esse endereço está solto, eu preciso definir o que ele é. Então, o que é essa definição? É definir a variável, criar uma variável. Nesse caso, eu vou chamar essa variável de URL, mas poderia ser qualquer nome. Claro, tem alguns nomes que são específicos para o código de programação, mas não é esse caso. Então, eu criei essa variável URL, dar um espaço, que não é necessário também, né? É só para motivos de organização, e vou dar um igual. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho essa variável URL e igual. Esse igual significa o quê? Que o igual, então, separa a variável, o nome da variável, do seu conteúdo. Então, à esquerda do sinal de igual está o nome da variável e à direita está o conteúdo dela. Se eu der aqui um Enter, vamos ver, provavelmente nada vai acontecer. Por quê? Porque se tudo estiver certo, nada vai acontecer. Se eu quiser que apareça, então, alguma coisa, eu tenho que pedir para ele mostrar, né? Então, para mostrar, eu posso tanto utilizar print e inserir essa variável dentro, né, dessa função print, e ele vai agora, então, imprimir essa informação que eu adicionei dentro da variável. Mas aqui ele também, nós podemos verificar ou imprimir essa informação de uma maneira muito mais rápida, simplesmente digitando a variável. Por exemplo, se eu vou digitar aqui o URL e dar Ctrl Enter, ele já sabe também, ou ele já reconhece que estamos pedindo estamos requisitando o comando de impressão. Ok, então tá criada essa variável. Bom, e olha que legal, eu posso investigar o que tem dentro dessa variável mais tarde, que é o que vai acontecer aqui, armazenando esses dados dentro de outra variável, mas nós podemos também investigar os tipos de dados na web, na própria web. Para isso, então, é só passar o mouse sobre esse endereço, apertar Ctrl e clicar no endereço. Então ele vai abrir aqui, os dados, a estrutura de dados que eu acabei de requisitar lá no IBGE. Bom, vocês, ao clicarem, vocês provavelmente não estarão vendo uma tela igual essa. Isso porque para verificar esse tipo de dado, precisa ter instalado no navegador de vocês um leitor de JSON, que é o tipo de arquivo que estamos trabalhando. No caso do meu navegador, eu instalei essa extensão, o JSON View, que ele está abrindo aqui. Vocês podem vir aqui e adicionar no navegador que vocês tiverem instalado na máquina de vocês. Eu estou utilizando o navegador Chrome, então vocês podem vir aqui verificar na minha máquina. Eu já instalei o JSON View. Por isso, então, que ele está me mostrando esse tipo de configuração. Quem está fazendo isso, então, é esse cara aqui, o JSON View. Vocês podem instalar ele tranquilamente e depois desinstalar essa extensão ao fim da atividade, se preferir. Mas, se vocês não instalarem, vocês provavelmente estarão vendo esse tipo de informação, mas num formato diferente, ok? E o que essa informação tá me dizendo? Então, ela está aqui recuperando, ela está me mostrando, primeiro, a estrutura dos dados. Então, observamos aqui esses colchetes, e dentro desses colchetes significa que é um dado que está armazenado numa estrutura matricial. E essa matriz, então, tem dois elementos. Tem um elemento aqui e outro elemento aqui. Que, então, esses dois elementos, na verdade, eles correspondem ao quê? Correspondem a essas duas variáveis, a área total das unidades territoriais e a densidade demográfica da unidade
territorial. Então, esse aqui é um elemento da matriz e o 616 é o segundo elemento da matriz, que é o que está acontecendo aqui. Então, se expandirmos esse primeiro elemento da matriz, então vejamos que aqui temos a área total das unidades territoriais e o segundo elemento da matriz é a densidade demográfica da unidade territorial. Então, vamos focar aqui no primeiro. Bom, dentro desse elemento de matriz, ele tem as variáveis e tem essa variável chamada resultados, que por sua vez tem outra matriz dentro dela. Então, nós temos assim vários níveis de informação. E se nós formos abrir, nós temos aqui alguns identificadores. Então, temos a grande região, que no caso é norte, e temos o valor, que é, por exemplo, aqui 3 milhões, blá, blá, blá. Então, assim por diante. E essa informação está gravada dentro da variável 2010, que é relativa ao censo 2010. Já então na localidade 2, temos a região Nordeste com o seu respectivo valor. Muito bem. Já no segundo elemento da matriz, então nós temos a densidade demográfica. Então, de maneira similar, essa variável resultados tem outra matriz, ela armazena outra matriz de dados, novamente com as grandes regiões, norte, mas agora esse segundo elemento da matriz, ele contém o quê? A densidade demográfica da unidade territorial e o seu respectivo valor está aqui de acordo com o censo de 2010. Bom, vamos explorar esses arquivos lá no notebook do Google Colab. Para isso, então, eu vou deletar essa primeira linha aqui, que eu escrevi aqui como um exemplo, e eu já preparei um código para começar essa exploração de dados. Então, mas se vocês vierem aqui do jeito que está e derem um Ctrl Enter, nada vai acontecer, porque vejam que temos esse jogo da velha. Esse jogo da velha, quando está na frente de um código, significa que ele está comentado, que ele está inativo. Para ativá-lo, então, tem que descomentar ou deletar esse jogo da velha. Então, eu vou descomentar, todo esse código dentro dessa célula. Pronto, agora, então, o que está sem o jogo da velha antes está ativo. Vou tentar rodar aqui. Provavelmente ele não vai funcionar. Bom, exatamente, não vai funcionar porque agora nós precisamos introduzir, então, o conceito de bibliotecas. O que são as bibliotecas? São códigos ou são pacotes de códigos que alguém escreveu para realizar algumas funções e que já está disponível para nós usarmos e aproveitar do serviço que alguém já fez anteriormente e disponibilizou essas funções na internet. Para a nossa atividade, então, para essa aula prática, nós vamos precisar importar algumas bibliotecas. Então, elas estão aqui todas comentadas, né? Então vamos aqui selecionar elas e descomentar. Aqui no meu computador eu faço isso utilizando um atalho, o Ctrl e ponto e vírgula. Então, para utilizar então uma biblioteca, eu uso a palavra reservada import e escrevo o nome da biblioteca a ser utilizada. Então, para essa atividade nós vamos precisar da biblioteca requests, a biblioteca pandas. Aí, quando eu importo a biblioteca com o seu nome original, eu posso dar um apelido para ela. Por exemplo, aqui o nome da biblioteca original Pandas é Pandas, mas eu vou querer importar ela aqui na minha área de trabalho como PD. Então, é uma redução da palavra para facilitar, ficar mais fácil, ou economizar dígitos, e assim por diante com as outras bibliotecas. Então, eu vou importar também, vou precisar da biblioteca matplotlib, e eu vou importar ela as PLT, a biblioteca NumPy, como NP, a biblioteca JSON e a biblioteca Seaborn, e aí apelidada de SNS. Bom, então eu descomentei, eu vou dar um Ctrl Enter para importar essa biblioteca. Então, veja que legal. Se talvez eu estivesse trabalhando com um software instalado no meu computador, eu precisaria talvez baixar essas bibliotecas e instalar na minha máquina. Mas aqui não, utilizando essa palavra,
ele busca automaticamente na internet, tu não está instalando nenhuma dessas bibliotecas, fica sempre aqui, lá, ele vai instalar lá nos computadores do Google, mesmo. Bom, então agora eu vou rodar de novo aqui esse código, porque veja bem, antes ele estava realmente reclamando que requests não estava definido. Bom, então agora, se tudo der certo, né, ela vai estar definido, vamos dar então um Ctrl Enter. Então, nada aconteceu, isso é o certo, tá certo por enquanto, mas vamos lá. Então, aqui eu criei uma variável chamada data IBGE, então isso fui eu que defini, eu vim aqui e escrevi, eu dei o sinal da igual, então eu estou dizendo, esse é o nome da variável, e agora temos o sinal da igual, então o que tiver aqui à direita vai ser a informação que vai ser armazenada dentro dessa variável. Então eu vou utilizar essa biblioteca requests e vou utilizar essa função get. Então nós poderíamos simplesmente aqui refazer ela do começo. Então vamos lá. Então eu vou utilizar a biblioteca requests e veja bem, a partir do momento que eu começo a digitar, o notebook, o Google Colab, ele começa a dar sugestões de palavras ou de funções ou módulos que fazem essa combinação com o que tu tá buscando. Então, por exemplo, eu estou buscando requests, ele já reconheceu que tem algo que tem essas 5 primeiras palavras, e é isso mesmo que eu quero, eu vou simplesmente dar Enter, ele já busca a palavra certa, ou a biblioteca, ou função certa. E eu vou querer usar a função get, então para isso eu vou dar um ponto, eu começo a escrever a palavra G, bom, ele já reconheceu que tem uma função chamada get dentro dessa biblioteca requests, eu vou dar Enter de novo, eu vou abrir aqui parênteses, e agora eu vou buscar o quê? Então, veja bem que ele já aqui, ele dá dicas, então, de como funciona essa variável get. Então, ele quer uma URL, ou ele precisa de uma URL para buscar a informação. E a URL, nós poderíamos copiar ela diretamente aqui dentro, né? Mas nós já definimos uma variável para ela. Então, eu vou simplesmente copiar e colar aqui dentro. E eu quero, então, que esses dados buscados dentro dessa URL, eles sejam organizados na estrutura JSON. Vejam, aqui eu comecei a editar o J e o S, ele já sugeriu, e eu vou aqui abrir e fechar parênteses. Muito bem, então eu estou importando os dados dessa consulta customizada. E para imprimir ou verificar os dados que estão dentro dessa variável data IBGE, eu vou simplesmente escrever essa variável data IBGE aqui de forma sozinha nessa linha, ele vai imprimir então numa célula logo abaixo. Então, dou Ctrl Enter e vamos ver, aqui temos, vamos ver, acho que tem que comentar essa aqui. Então, vou comentar toda ela. Aí está. Bom, então eu comentei todo o resto, porque provavelmente alguma coisa estava interferindo. Mas veja bem, então a data IBGE agora está armazenando os dados da minha consulta customizada. Então eu posso investigar ou posso analisar, fazer uma análise inicial dos dados, tanto pedindo para imprimir aqui no Google Colab, ou posso vir aqui e clicar nesse endereço e olhar no navegador da web. Eu particularmente acho mais fácil esse navegador do web porque ele separa, né, por cores as variáveis e os seus valores, e separa aqui também pelos elementos de matriz. Mas aí existem essas possibilidades. Legal? Vamos então prosseguir. Eu vou comentar novamente esse data IBGE, que nós só pedimos eles para mostrar essa informação. E eu posso começar então a extrair dados. Então, como que eu faço? Eu vou aqui criar do zero essa variável.
Então eu vou agora querer recuperar o título dessa variável, de uma das variáveis. Lembrando então que nós temos, duas variáveis, eu quero agora recuperar o título dessa variável aqui, área total das unidades territoriais. Então, como eu faço isso? Bom, então eu vou criar aqui uma variável para receber essa informação. Eu vou definir ela como título, vou dar o sinal de igual, então o que está à direita vai ser a informação. Agora, então, toda a informação ela está salva dentro da variável data IBGE, então vejam que ele já me sugere algumas sugestões, né, de dados ou variáveis, e essa data IBGE é que eu quero. E agora, então, para acessar os elementos da matriz, eu uso o colchete, e esse colchete eu tenho que especificar um valor de index, que começa com 0. Então, se nós verificarmos aqui, dentro do colchete, nós temos dois elementos, 1, 2. Contudo, o Python ele vai começar a contagem a partir do 0. Então, esse primeiro elemento, ele vai ser o índice 0. Então, eu vou abrir com os colchetes 0. E se eu digitar título aqui, ou seja, eu estou pedindo para mostrar o que está dentro desse data IBGE 0, vejamos o que está acontecendo. Então, ele vai recuperar tudo o que está dentro daquele elemento de matriz, ou seja, ele só vai recuperar esse primeiro elemento aqui, as informações desse primeiro elemento. Mas nós queremos, na verdade, então, o título, o nome da variável. Então, eu vou vir aqui, eu selecionei o elemento 0 e agora eu vou copiar essa nova variável, que é chamada variável, vou copiar, vou vir aqui e vou abrir um novo colchete. Então, significa que eu estou avançando nos níveis de informação. E vou abrir aspas e vou colar variável. Bom, agora, então, se eu pedir para imprimir título, ele deve selecionar o nome da variável. Então, vamos lá, Ctrl Enter agora. Então, ele deve recuperar exatamente o título, ele recuperou, que se chama área total das unidades territoriais, que é exatamente, então, o que está aqui no elemento 0 dessa matriz. Legal? Então, eu posso comentar essa parte aqui, então vou deletar essa linha de código que está duplicada. E a partir de agora também eu posso começar a recuperar outras informações. Por exemplo, qual que é a unidade dessa informação? Aqui nós temos então que a unidade é quilômetros quadrados. Então, da mesma forma, eu poderia vir aqui e começar, vejam bem, começar a copiar e colar os nossos códigos. Então, data IBGE, vamos refazer essa aqui, por exemplo. Copiar esse primeiro elemento, essa parte do código, data IBGE, vou abrir um colchetes e agora eu quero saber, então, qual que é a unidade. Então, eu vou vir aqui, copio o nome da variável, né? Poderia ser qualquer outro nome, mas eu copio tal qual como aparece lá, abro aspas e eu colo dentro do colchetes. Então, o nome dessa variável está unidade variável 0, então eu vou copiar ela e vou colar aqui nessa linha sozinha. Então ele entende que é para imprimir essa informação contida nessa variável. Então vejamos agora que ele vai recuperar a área quilômetros quadrados, mas vejam bem que eu fiz isso também para a unidade variável 1, para o segundo elemento da matriz. Ou seja, eu também já pedi para ele recuperar a unidade desse segundo elemento da matriz, de habitante por quilômetro quadrado. Só que então agora esse elemento não é 0, ele é 1, e aí exatamente isso que acontece aqui. Então vejam a diferença. Então eu poderia imprimir os dois. Então unidade var 0, e eu posso pedir aqui para imprimir também a unidade var 1. Opa, unidade var, aqui eu dei Enter. Então, nessa linha, então, se eu escrever aqui a
primeira variável, separar por vírgula a segunda variável, então ele vai imprimir as duas variáveis, Ctrl V. Então, nós temos que para o elemento 1 da matriz, nós temos quilômetros quadrados, que é a nossa unidade, e para a matriz para o segundo elemento da matriz, a unidade é habitante por quilômetros quadrados. Bom, agora então vamos analisar um pouquinho das informações, dos dados contidos dentro dessas variáveis. Então, para isso eu preparei aqui eu criei uma variável chamada área total e os dados, então, vamos começar. Bom, o nível inicial, então, é sempre o data IBGE e ele tem duas células, ou 0 ou 1. Mas agora eu quero puxar os resultados, os valores numéricos. Então, agora eu quero saber, vamos aqui no elemento 0, eu quero saber qual que é a área total em quilômetros quadrados. Então, eu vou navegar dentro de resultados. Então, vejamos aqui que o nome da variável é resultado, que é então, é a palavra que eu fui lá, copiei e colei aqui entre colchetes, resultados. Essa variável resultados, vejam aqui que ela só tem um elemento, então, para acessar qualquer informação delas, eu abro colchetes e eu vou colocar o índice, né? Como só tem um elemento, lembrando que em Python começa em 0, então eu vou escrever 0. Então, eu vou navegar, então, dentro dos elementos dessa matriz chamada resultados e eu quero acessar algumas informações. Bom, então aqui nós temos os valores para as 5 unidades territoriais. Então, vejamos, temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa matriz série, ela tem 5 elementos. Então, qual dos elementos eu posso acessar? Bom, então aqui eu tenho 5 opções. Então, para começar a automatizar o processo, eu criei essa variável chamada RR somente para armazenar o número, que ele pode ser, então, tem 5 opções, lembrando que ele começa em 0, mas pode ir até 4. Né? Então, temos 0, 1, 2, 3, 4, e temos as 5 opções. Então, essa variável RR, ela vai representar isso. Por exemplo, no elemento 0, então esse é o elemento 0, que está definido aqui, e eu vou achar a variável série, vejamos aqui, série, e dentro de série 2000, que é onde está o valor da área total das unidades territoriais. Então, para a grande região norte, nós temos 3.853.535 km². Então, esse pedaço de código está recuperando essa informação. Já esse segundo pedaço de código aqui, que eu dei o nome da região, mas eu quero saber então também qual a região que corresponde a essa área. Então, vejamos que essa parte de código aqui, a TRR, ela é igual a essa parte de código de cima. Então, uma vez definido um pedaço de código, nós começamos a reutilizá-los e as coisas começam a ficar mais fáceis. Então, eu copio até esse nível, contudo, agora, então, eu quero saber a localidade e o nome dessa localidade. Então, eu navego até aqui, o próximo nível é localidade e o próximo nível é nome. E eu posso, então, aqui pedir para imprimir várias informações ao mesmo tempo. Então, a região aqui fui eu que digitei, então, é entre aspas, né, significa que é textual. A região está recuperando automaticamente aqui nessa variável. Essa palavra fui eu que inseri aqui entre aspas, e a área total que está recuperando automaticamente. E essa área total recupera seu valor, mas eu quero a unidade também. Então, a partir de agora, se eu dou Ctrl Enter, ele vai imprimir na tela. Então, vamos ver. Aqui temos um problema. Exatamente, porque esse nome unidade aqui, ele não existe, na verdade. Ou tem unidade var0 ou unidade var1. Então, eu tenho que substituir aqui por um dos dois. Então, esse é um problema legal que acontece também, porque na maioria das vezes, quando acontece um problema, ele vai
identificar onde está acontecendo o problema, que então ele indica por essa seta, e ele dá geralmente uma dica, né, para você arrumar o teu código porque ele não está funcionando. Então vamos ver agora se ele funciona. Então, legal. Agora, então, ele está dizendo, ele recuperou automaticamente, diz que a região norte tem essa área aqui em quilômetros quadrados. Como eu criei esse elemento que eu posso vir aqui e mudar qualquer número, então, entre 0 e 4, por exemplo, qual que é a região 4, né? Então, eu só mudo o número 4 aqui, que ele vai acionar, vai selecionar, na verdade, então, o quinto elemento da matriz. Então, vejam como ele recupera automaticamente. Ele diz que a região centro-oeste tem essa área em quilômetros quadrados. O que acontece então se eu colocar esse valor 5? Eu estou dizendo que eu quero que ele vá até o sexto elemento da matriz. Bom, aqui o que vai acontecer então? Vai acontecer um erro porque esse índice está fora do alcance. Essa matriz ela só tem 5 dados, 5 elementos, né? Então, mas lembrando, como começa do zero, então ele vai até o índice 4. Então, sempre então, quando tiver um problema, for fora do alcance, senão ela não vai funcionar e vai te indicar o problema para você corrigir. Então, até esse momento, estávamos analisando, fazendo uma sondagem inicial para os dados. Bom, mas o nosso objetivo, então, é produzir gráficos a partir desses dados. E para produzir gráficos, então, nós temos que preparar esses dados de acordo com o tipo de gráfico que vamos utilizar, mais especificamente de acordo com uma biblioteca que ela vai acertar um tipo de dado. Então, nós temos sempre que preparar os dados. Como vocês observaram até o momento, até agora, nós estávamos recuperando uma informação de cada vez, de maneira individualizada. Mas para podermos fazer um gráfico, como nesse caso temos 5 informações, então nós vamos querer juntar essas 5 informações em uma única variável para poder automatizar a produção de gráficos. Então, a próxima etapa, essa próxima célula, ela contém alguns códigos que vão fazer exatamente isso. Mais especificamente, então, vou utilizar como exemplos, eu vou criar uma variável, nesse caso chamado dados. Inicialmente, então, eu vou usar aqui colchetes. Inicialmente, essa variável está vazia, aqui então só como um exemplo, criei uma variável vazia e eu vou começar a encher essas variáveis com os dados de interesse. O que é isso? Eu poderia vir aqui, por exemplo, e criar essa variável numérica, valor 1, valor 4, valor 90. Então, eu estou começando a encher essa variável ou atribuir valores a essa variável. E se eu dar Ctrl Enter, então vejam que eles começam aqui a armazenar essas informações. E eu poderia armazenar, então, aqui quantas informações eu quisesse, né? Só que, claro, construir isso, então, de maneira manual é ok para alguns valores pequenos, mas para grandes valores já começa a ficar inviável. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Então, eu criei, dei o nome, essa variável dados, né? Poderia ser qualquer nome aqui, então esse nome fui eu que defini. Ela está inicialmente vazia, mas eu vou anexar essas variáveis dados, vou começar a encher com dados do meu interesse, que são o quê? A região, uma as 5 regiões brasileiras e suas respectivas áreas totais e habitantes por quilômetros quadrados. Eu vou fazer isso dentro de um loop. Então, eu vou usar essa palavra reservada for e então essa variável que fui eu que defini, poderia ser qualquer outra letra. Então, para um valor então dentro desse range, então é dentro de determinado comprimento. Nesse caso, o comprimento então é 5, porque eu tenho 5 regiões brasileiras e é exatamente isso que essa função range tá me recuperando, né? Se eu pegar aqui para imprimir só esse pedaço aqui, então vocês podem sempre vir aqui pegar, copiar um pedaço do código, colar em uma célula vazia e dar Ctrl Enter e ver o que
está acontecendo. Então, é exatamente isso. Então, nós temos 5 elementos dentro dessa data IBGE, 0 resultados, 0 séries. Quais são eles? Então, eu poderia vir aqui eliminar essa função length e dar Ctrl Enter de novo, então verificar novamente. Então, vejam bem, nós temos 5 elementos aqui. Temos 1, 2, 3, 4, 5. Mas então, quando eu uso essa função length, ele só recupera o comprimento, que é 5. Então, esse loop ele vai iterar 5 vezes. Então, em cada uma dessas vezes, ele vai recuperar um valor. E cada uma dessas 5 vezes, então, esse valor for, ele recupera um desses valores para cada interação. Vamos aqui, por exemplo, mostrar como isso funciona. Então, eu vou copiar esse for loop, vou colar aqui na célula vazia e vou pedir para imprimir esse valor de i só para nós visualizarmos. Então, vou dar aqui um Ctrl Enter. Então, veja, a cada iteração ele vai imprimir o índice 0, o índice 1, o índice 2, o índice 3 e o índice 4. Então, a cada iteração, ele vai vir aqui e vai acessar o índice 0, o índice 1, o índice 2 e vai recuperar a informação de interesse. Que no caso, né, então, é a região, como eu falei, a área total das unidades e os habitantes por quilômetros habitante por quilômetro quadrado. Então, esse aqui eu posso deletar, que só serviu como exemplo. Vou comentar essa parte abaixo do código. Agora vou pedir para mostrar então só essa matriz de dados completa, né? ou cheia. Então, vou dar um Ctrl Enter. Então, é isso mesmo que está acontecendo agora. Então, ele recuperou, né, aqui a região, a área total da unidade territorial e o habitante por quilômetro quadrado. Mas eu quero, esse formato ele está um pouco confuso, né, para uma análise, até para entendimento do usuário. Então, os próximos passos eu vou organizar melhor de uma maneira que fique mais clara para mim identificar. Por exemplo, então, eu vou aqui criar essa matriz utilizando aqui outra biblioteca, qual que seja, então, a NumPy, que é a biblioteca para trabalhar com matrizes. Então, eu vou criar um array, matrizes, utilizando, então, utilizando esses dados que eu acabei de criar. Eu vou pedir para imprimir, então vamos ver o que essa função acabou de fazer. Então, ele criou um array, mas ainda está um pouco confuso. Então, eu quero fazer aqui um reshape, eu quero modificar, então, a estrutura desses dados. Eu vou pedir aqui, então, para imprimir essa matriz ajustado. Bom, agora, então, começa a ficar um pouquinho melhor. Então, vejamos aqui, então, que para esse primeiro elemento dessa matriz, nós temos a região e seus respectivos valores, né, separados aqui por células. Então, já fica um pouco melhor, mas nós queremos, então, separar. Aqui eu vou organizar de uma maneira que estamos mais acostumados a visualizar esse tipo de dado, qual seja em planilhas, né? Então, é isso. Para isso, eu vou utilizar, então, outra biblioteca, a Pandas, que aqui, lembra, então, que essa Pandas, ela está com um nome, foi dado um apelido de PD, então, quando eu escrevi a palavra PD, ela reconhece o Pandas, e eu vou, dentro do Pandas, vou até deletar aqui, eu vou utilizar a função data frame, ele já reconhece aqui, que ele vai criar esse data frame, então, que é uma estrutura de dados que fica mais fácil da gente compreender. Então, essa estrutura de dados, ela vai ter o quê? Então, os dados propriamente ditos, e aqui eu vou dar o nome das colunas. Então, para cada coluna, ele vai recuperar o dado e a sua identificação. Vamos imprimir aqui, então, esse data frame, que vai ficar mais fácil de explicar. Então, vejam bem o que aconteceu. Então, para a coluna 1, o nome da coluna 1 é grande região, que significa o quê? As regiões brasileiras, norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. A coluna número 2 é a área total das unidades territorial, que ele recuperou automaticamente, então, a partir dessa variável name1, que está dentro lá do primeiro índice, do primeiro elemento dessa matriz.
E a terceira coluna aqui é a densidade demográfica da a unidade territorial, também recuperada de maneira automática. O que significa isso? Então, por exemplo, se eu copiar esse pedaço de código e eu vir aqui e pedir para uma célula de código, como anteriormente, colar aqui e pedir para imprimir, ele vai me mostrar então que é isso que ele está recuperando, o nome dessa variável. Então, e ele está acrescentando isso de forma automática. Então vejam, esse tipo de data frame, essa biblioteca Pandas é muito legal para isso, para organizar essa estrutura de dados de uma maneira mais fácil para a sua identificação, para a sua leitura. Mas eu vou então aqui comentar, porque eu não preciso imprimir novamente. Bom, agora então temos os dados quase prontos para começar a nossa produção de gráficos propriamente. E o primeiro gráfico a ser produzido é um gráfico de barras simples. Eu poderia, se eu tivesse uma memória assim muito boa, eu poderia escrever todo esse código aqui de cabeça, mas se eu não lembro de todos os códigos, e o que é a maioria das vezes, a gente não se preocupa em decorar o código, a gente pode sempre procurar exemplos prontos para aquilo que a gente precisa. E até a web page do Matplotlib, que é a biblioteca que a gente vai usar para produzir os gráficos, ela tem vários exemplos prontos de alguns gráficos que é simplesmente, tu vai lá, olha nesses exemplos e vê se algum gráfico é parecido ou é similar com o que tu precisa, tu clica dentro dele e tu vai simplesmente então copiar o código de interesse para a sua área, seja o seu software, seja nesse nosso caso para o Google Colab. Eu venho aqui, eu copio e eu colo dentro do meu Google Colab e eu então adapto para os meus dados de interesse. Então foi isso que eu fiz. Eu fui lá no Matplotlib, eu dei uma olhada qual que era os gráficos de barra simples e eu colei aqui na minha célula de código e adaptei para os meus dados. Então, se eu dar um Ctrl Enter aqui, ele vai me produzir então um gráfico de barra simples. Como é que eu produzi isso? Bom, eu tenho que definir para isso então os labels que são os rótulos dos dados, que nesse caso são as regiões aqui norte, nordeste até centro-oeste, e para isso também para a produção de gráficos, eu tenho que organizar os dados ah, que, ah, dentro da estrutura que uma certa biblioteca vai acertar. Nesse caso, eu estou utilizando então a biblioteca do Matplotlib e ela aceita então para poder produzir um gráfico, ela aceita esses valores numéricos, x e y, né? Então, para isso, eu tive que transformar esses dados do data frame de volta num array, numa estrutura matricial, uh, para poder fazer essa inserção. Então, essa primeira variável labels, então, recupera os rótulos lá da minha variável data frame que criamos, mas essa segunda variável, o var1, é os valores propriamente ditos, né? Então, lembrando que que é o var name1? Nós sempre podemos vir aqui e checar, né? O que é o var name1? É o nome da coluna, então, que é a área total das unidades territoriais. Então, a nossa variável df data frame com esse nome, que tipo de dados que ela contém, eu posso sempre vir aqui e checar, né? Então, ela recuperou a área total das unidades territoriais, mas o tipo de dados, vejam que está objeto. Então, se eu tentar imprimir do jeito que ele está, ele vai dar um erro. Isso, claro, eu descobri isso depois de alguns testes e lendo como essa função matplotlib funciona, por isso que eu redefini aqui o tipo de dado para float. Então, esse é um valor numérico, né, que aceita vírgulas. Então, aqui eu tenho as labels, que são esses nomes aqui, e agora eu tenho os valores, que são aqui a área total das unidades territoriais. Então, eu já tenho os dados iniciais. Então, outra variável importante, nós temos que aqui saber a quantidade de barras que vamos plotar aqui. Então, nesse caso, são 5.
E é isso que está acontecendo aqui. Quando eu peço assim, essa função length, ele está recuperando quantos dados tem dentro dessa variável label. Então, tem 5, ele vai criar uma, duas, três, quatro, cinco barras. E aqui começamos, então, a definir alguns elementos da estética da figura. Por exemplo, aqui a largura das barras. E, a partir daqui, então, eu começo a definir o meu gráfico. Então, eu vou usar a função aqui do Matplotlib, que está apelidado como PLT, e eu vou chamar essa função de subplots. No caso aqui não tem nada dentro, mas se eu tivesse interesse ou necessidade de produzir mais de um gráfico aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, eu começaria a definir algo, algo assim, dependendo da quantidade de gráficos que eu precisasse. Nesse caso, o nosso é só um. E essa Matplotlib, eu posso produzir um gráfico e eu posso salvar os objetos ou elementos desse gráfico. Eu vou salvar o elemento da figura, uma variável que vai representar a figura, que é a figura propriamente, pela parte de fora, o tamanho de figura. E essa variável EX é a variável que vai fazer a graficação propriamente dito. Para isso, então, se eu chamar essa variável novamente aqui, por exemplo, AX, quando eu der um ponto, e eu escrever e digitar somente a primeira letra B, ele já vai me trazer as opções que tem dentro dessa variável AX, que na verdade é dentro das variáveis matplotlib. Então, já está aparecendo ali bar. Se eu clicar aqui, eu vou abrir parênteses e vou começar a definir as variáveis. Então, veja bem aqui que ele já começa a te dar sugestões do que essa função que alguém criou, né, para produzir gráficos de barra, o que ela aceita. Então, ela aceita o x, que são as quantidades de barras verticais, ela precisa da altura, né, que é o valor da ordenada y, e esses são essenciais, e temos também depois então a largura de cada um das barras e outras variáveis que podem ser definidas de acordo com a estética que tu quer ou de acordo com como que tu quer preparar o teu gráfico final. E foi isso que aconteceu. Então eu defino que a variável x, que nesse caso x é igual a x. Essa é uma das variáveis obrigatórias. Agora, então, eu preciso a segunda variável, que é as ordenadas, que nesse caso é height, altura. Então, eu vou clicar ela. Que eu comecei a digitar HE, ele já sugeriu, então, height, eu já dei um enter, ele já recupera a palavra certa. E qual que é a variável que vai representar o height? Nesse caso, então, nós definimos que é a variável 1. Ele já aqui, então, já faz a sugestão das variáveis que existem. Então, eu dando enter aqui na variável 1, eu já recupero a variável certa. E também eu defini aqui a largura de cada uma das barras. Então, novamente, aqui, se eu começar a digitar a palavra width, ele vai sugerir. E, nesse caso, elas recebem, então, o mesmo nome aqui. Então, tá tudo certinho. Eu já defini, então, as variáveis necessárias para criar um gráfico do tipo barra. Eu vou só deletar aqui que está duplicado. Então, se eu dar Ctrl Enter de novo, então ele vai produzir o mesmo resultado. E esses elementos, esses códigos daqui para baixo, então, eles são os elementos que vão identificar o que está acontecendo dentro dos gráficos, ou seja, o nome da unidade no eixo das ordenadas, o nome dos rótulos no eixo das abscissas, o título do gráfico, e se eu quisesse também definir aqui qual o limite máximo e mínimo. Por exemplo, se eu comentar esses elementos aqui, observamos então que o gráfico não vai conter alguns elementos essenciais, principalmente aqui o que está acontecendo nesse eixo das ordenadas. O que significam, então, essas barras simples? Vejamos aqui que nós pedimos para
para desenhar 5 barras simples, né? Mas então elas estão identificadas como 0, 1, 2, 3. Então esse gráfico agora ele não tem sentido nenhum porque não está identificado. Então é exatamente isso que acontece com esses códigos, essas 4 linhas de códigos. Então, novamente, aqui a unidade var 0 nós definimos lá acima, que ela está recuperando, então, quilômetros quadrados. O título, né, que nós definimos acima também, que ele representa aqui a área total das unidades territoriais, e é isso que nós estamos dizendo aqui, set. Então, defina o título, defina o rótulo do eixo das ordenadas, defina aqui se vai ter as marquinhas aqui nas barras simples, e defina se vai ter os rótulos propriamente, em vez de usar a 0, 1, 2, 3. Então, esses elementos os elementos de refinação e de informação do gráfico. Legal. O próximo exemplo, então, é um gráfico de barras agrupadas. Só antes eu deveria, acho, ter mostrado aqui para vocês o roteiro, né? Então, agora nós estamos no gráfico de barra simples. Nós vamos produzir aqui 3 tipos de gráficos: o área e densidade demográfica do IBGE, e depois estimativas de população, também do IBGE, e por último, pirâmide etária. Então, agora nós estamos na área e densidade demográfica, acabamos de produzir o gráfico de barra simples, o próximo é o gráfico de barras agrupadas, por último, o gráfico setorial, e aí nós passamos para o próximo tipo de dados, estimativas de população, com gráfico de linhas, e por último, pirâmide etária. Bom, então vamos voltar aqui para o gráfico de barras agrupadas. Bom, então vejam que legal também essa funcionalidade, né, porque temos essas células de texto e dentro delas podemos definir títulos, subtítulos, os níveis dos títulos, e podemos então navegar como se fosse um livro digital, né, em cada um dos títulos, ir voltando e avançando, voltando e assim por diante. Vamos produzir então agora um gráfico de barras agrupadas usando as 2 informações que nós recuperamos. Então, quais sejam essas 2 informações? Como acabei de comentar, nós temos 2 elementos: a área total e a densidade demográfica. Então, agora vamos analisar as 2 informações ao mesmo tempo. Então, esse código que eu escrevi deve fazer isso, então eu vou descomentar ele. Eu vou dar agora, então, um Ctrl Enter em todo o código para fazer essa representação. Vou só fechar aqui essa tabela de conteúdos. Bom, então agora esse novo gráfico, então, ele está plotando aqui 2 informações em um mesmo gráfico, num gráfico de barras agrupadas. E vejam que legal esse gráfico. Então, ele traz a informação dos quilômetros quadrados de cada uma das regiões do país, representado aqui na cor azul. Então, veja que a cor azul da barra é a mesma cor aqui do título do eixo das ordenadas do lado esquerdo, mas ele também traz a informação para a respectiva região da densidade demográfica, ou seja, habitante por quilômetro quadrado, na cor vermelha, que é a mesma, então, cor aqui das barras. Então, vejam que legal esse contraste de informação, mas vejam também que precisamos colocar essas unidades em eixos diferentes, porque as unidades são bastante contrastantes, né? Então, para representar a unidade original, essa é uma solução. Eu gosto muito, né, desse gráfico, porque ele permite, por exemplo, ver de maneira bastante clara o contraste que existe, por exemplo, nas diferentes regiões do Brasil. Por exemplo, aqui no norte temos, então, a maior área em quilômetros quadrados, mas vejam a densidade demográfica é menor. Já na região sudeste, temos um comportamento oposto, né? É uma área bastante habitada, mas com uma das menores quantidades de área do país. Então, só perde para a região sul em termos de quilômetro quadrado. Então, como que eu produzi esse gráfico? Então, eu preparei novamente aqui quais as variáveis
de interesse. Nós temos então a variável labels, que são os rótulos, e além dos rótulos, então nós precisamos de duas variáveis, uma para o eixo y do lado esquerdo e outra para o eixo y do lado direito. Então, no lado esquerdo queremos representar a área total das unidades territoriais, e no eixo y do lado direito queremos representar a densidade demográfica. Então, para recuperar essas duas áreas, vejam então apenas que eu mudei o nome da variável. Então, na variável 1 é varname1 e na variável 2 é varname2. Então, sempre que eu precisar, eu posso copiar alguns pedaços do código, vir aqui numa célula de código, colar e imprimir para saber o que está acontecendo. Aqui também eu defini alguns elementos textuais, que, por exemplo, a cor, né? Eu quero que uma das informações seja representada na cor azul e a outra informação na cor vermelha. E aqui eu começo a preparar os dados como antes. Então, quantos elementos vão aparecer, quantos elementos vão aparecer, quantas barras vão aparecer, a largura das barras, e aqui eu começo então a utilizar novamente a biblioteca do Matplotlib para representar os gráficos de barras agrupadas. Primeiramente, então, esse pedaço de código vai produzir o gráfico de barras, mas para o lado esquerdo, que é o lado tradicional, ou o default, produzir primeiramente essa informação aqui no eixo das ordenadas do lado esquerdo. Então, eu vou utilizar aqui a variável 1, eu vou utilizar os rótulos, que são os mesmos, né? E eu vou representar essa cor CL1, que é azul, B de blue, azul, e a partir, então, do momento que está representado esses dados, podemos até aqui comentar para ver o que acontece nesse primeiro momento, se nós pedirmos aqui para fazer a plotagem. Então, vejam, ele está plotando aqui as barras simples, ele está colocando uma marquinha aqui no fim da barra, porque lembre que vamos acrescentar outro elemento aqui, é exatamente isso que estamos pedindo para fazer quando nós colocamos esse x menos a largura dividido por 2, então ele vai estar na metade das duas barras, e a partir dessa linha nós começamos a atribuir os elementos textuais. Então, nós queremos aqui definir o rótulo do eixo das ordenadas, esse da esquerda, com a cor azul, e o nome e a unidade da variável desse elemento à esquerda. Então, se eu pedir para fazer essa plotagem, então ele já recuperou aqui quilômetros quadrados. E qual que é o título? Se eu descomentar aqui, então esse gráfico está representando a área pela densidade, e assim sucessivamente com o resto das informações. Agora, contudo, eu quero que esse gráfico contenha um segundo eixo das ordenadas à direita para me inserir as informações da densidade demográfica. Então, a partir desse primeiro, desse elemento AX, eu quero produzir um twin, ou seja, um gêmeo. Eu quero fazer um espelhamento para o lado direito, e é isso que está acontecendo. Nesse eixo ao lado direito, eu quero adicionar a informação referente à segunda variável, que tem os mesmos rótulos, mas tem uma cor diferente para melhorar a identificação. E nessa segunda variável também eu quero definir um nome para ela, um nome aqui para o eixo daqui das abscissas à direita. Então, a unidade, ele vai ter a sua própria unidade var1, e vai ter a cor que vai ser a mesma, então, para as barras, para não precisar de legenda. Então, quando eu pedir para imprimir, eu dou Ctrl Enter, é isso que está acontecendo. E, novamente, aqui, como é que eu descobri onde produzir esse tipo de gráfico? Eu, inicialmente, quando estava preparando essa atividade, eu não sabia, mas eu sabia, então, como antes, que temos exemplos prontos aqui na webpage da Matplotlib. Então, eu vim aqui em gráfico de barras agrupadas com rótulos,
e dei uma olhada no código aqui, eu vi, opa, é mais ou menos isso que eu quero. Então eu vim aqui simplesmente, eu copiei o código e voltei aqui para minha célula de código e ah, eu colei aqui e fiz as adaptações necessárias. Principalmente aqui tem que ter cuidado com o tipo de dados que aceita ou não e algumas pequenas modificações, troquei o título e tal, mas é algo relativamente simples, né? O código já estava pronto, então eu só fiz a adaptação. Legal? Ah, da mesma forma que temos os gráficos setoriais, eu vim aqui nos exemplos e procurei por exemplos de gráficos setoriais, que eles chamam aqui o gráfico torta, né? E eu vim aqui, opa, eu quero algo parecido com esse, eu clico nele e vou ver como fica a figura. Acho que sim, que é isso que eu quero. E venho aqui, copio esse código pronto e volto lá para o meu Google Colab, para a minha célula de código e colo dentro e faço as devidas modificações. E é isso mesmo que eu fiz então para esse exemplo de gráfico setorial. Eu defini aqui então os rótulos, as variáveis e fiz essas pequenas adaptações, que foram basicamente essas. Então, definir os dados de entrada e deixei o resto como estava, dou um Ctrl Enter aqui e ele produz então aqui esse gráfico setorial mostrando que a área total das unidades territoriais. Então, aqui, novamente, o cuidado de saber qual tipo de dados que ele aceita. Para isso, então, eu estou utilizando, como antes, a biblioteca da NumPy, estou transformando os dados do DataFrame para um array, e o resto aqui também o Explode, ele está separando a fatia que eu quero destacar, no caso, eu escolhi destacar a fatia que representa a maior área, então eu defini esse elemento aqui, se eu deixar só 0, aqui nada vai acontecer, todas vão estar grudadas, mas então, definindo que o valor 0,1 ele vai explodir, separar essa fatia, então isso também fui eu que defini. E esses outros elementos textuais também ele recupera automaticamente, uma vez que tu define corretamente, né, os rótulos. Então veja aqui que está definido corretamente. Eu também poderia apresentar esse tipo de informação com dois gráficos setoriais. Então, eu vou aqui descomentar esse código, vou dar um Ctrl Enter, e é isso mesmo que vai fazer. Esse código, então, ele vai imprimir as informações da área total das unidades territoriais e, ao seu lado, a densidade demográfica da unidade territorial. Então, temos aqui dois gráficos setoriais, um do lado do outro, com duas informações diferentes que seria uma opção de contraste. Então, é como antes eu separe esse gráfico da esquerda, temos a fatia representando a maior área da unidade territorial separada, e nesse gráfico à direita temos a fatia representando a maior densidade demográfica. Então, também é um tipo de informação, é um tipo de representação que poderia ser utilizada. Então, nesse caso, eu utilizei aqui também, novamente, a biblioteca do Matplotlib, e aqui dentro de subplots, antes, lembra que estava vazia essa parte, então, a partir de agora, nós começamos a definir quantos gráficos dentro dessa figura, então, nós temos uma figura, mas quantos gráficos dentro dessa figura? Então, nós queremos que essa figura contenha uma linha e duas colunas. Então, vejam aqui que nós temos uma linha, mas temos duas colunas. Então, na linha 1, coluna 1, temos esse primeiro gráfico, e na linha 1, coluna 2, temos esse segundo gráfico. Então, é isso que está acontecendo aqui. Então, na linha 1 e coluna 1, nós temos esse gráfico, que é isso que está definindo aqui, temos a variável 1 e temos os rótulos, que são os mesmos. Já, então, na linha 1 e na coluna 2, que é o segundo gráfico, nós queremos produzir um gráfico utilizando a segunda variável, que é a densidade demográfica, que contém os mesmos rótulos. Aqui também eu escolhi por manter a mesma paleta de cores, né? Então as mesmas paletas são usadas, mas eu poderia modificar
esses parâmetros de cor e textos com essas variáveis que a função, a função pi aceita. Legal. O próximo exemplo que nós vamos trabalhar, então agora nós encerramos essa primeira parte, que é a área de densidade demográfica. Agora vamos trabalhar com outra variável bastante interessante, que é estimativas de população do IBGE. Agora nós vamos voltar, então, novamente, eu vou fechar aqui, vamos voltar novamente à API de dados agregados do IBGE. Ele já foi no Query Builder de forma automática. E agora, para esse segundo exemplo, eu vou querer trabalhar com estimativas da população e população residente estimada. Então, eu vou aqui em estimativas da população. Ele já recuperou as opções que tem, nesse caso é só o index 6579, população residente estimada. Quais são as variáveis? População residente estimada e qual o período. Nesse caso, eu vou selecionar todos os períodos de tempo, então nós queremos recuperar a população estimada de 2001, 2002, até a última, que é 2021. Nível geográfico, vamos ver aqui, de acordo com o nosso tutorial, selecione todos os períodos, e nível geográfico é N3, Unidade da Federação, Paraná. Então, nós vamos aqui em Unidade da Federação, Paraná, deixa eu só encontrar aqui, é o código 41, então nós temos aqui a nossa pesquisa customizada, eu vou gerar o URL e vou pegar e copiar esse URL aqui lá e levar esse código, esse endereço lá para o meu Google Colab, e é isso que eu fiz nesse momento. Eu criei então aqui uma variável chamada URL pop de população, acrescentei o sinal de igual, abri aspas e colei esse meu endereço dentro dessas aspas. Criei um string. De maneira similar, então, eu posso passar um mouse sobre esse endereço, Ctrl e clicar, ele vai abrir a estrutura desses dados em formato JSON no meu navegador web, lembrando então que eu tenho instalado esse JSON View e verificar os dados por aqui, ou eu posso recuperar então como antes os dados e visualizar ele aqui no próprio Google Colab. Então, como antes, eu criei uma variável chamada data.ibge agora com o P de população, eu estou utilizando a biblioteca requests para pegar alguma informação que está dentro de uma URL que eu defini aqui, e eu quero que esses dados sejam no formato JSON. Então, se eu comentar aqui e pedir para imprimir o conteúdo dessa variável data.ibge, da Ctrl Enter, ele vai então me mostrar o mesmo tipo de informação, essa aqui em formato JSON, que estamos vendo aqui no navegador web, mas então mostrado de uma maneira mais fácil de entendimento, separado por cores e formatações diferentes, ok? Da mesma forma, como antes, podemos começar a explorar esses dados. Então, nós temos que data.ibge é a variável que contém os nossos dados. Essa variável IBG agora, ela só tem um elemento, ela é uma matriz com um elemento. Deixa eu puxar aqui para o lado esquerdo. Ela é uma matriz com um elemento, então, para acessar os dados, vamos abrir aqui colchetes e vai ser o elemento 0. Então, deixa eu só comentar aqui, por exemplo, se pedirmos para imprimir, aqui eu tenho que descomentar título, e eu peço então para imprimir o que tem dentro de data IBGE é 0, então ele só, na verdade, ele desceu um nível, mas ele tem toda a informação dentro desse nível 0, e eu quero saber então o nome da variável, né? Então eu abro mais um colchetes, eu venho, então quando eu defino como 0, ele abre então esse elemento da matriz, e eu quero saber o nome da variável. Eu venho aqui, copio como antes, até deletar aqui,
eu abro aqui as aspas e colo o nome da variável exatamente como aparece lá. Então, eu dou um Ctrl Enter, ele vai recuperar, então, o nome da variável de acordo com esse caminho que eu especifiquei. Então, e como antes também, eu posso ir explorando esses dados de diversas maneiras. Então, como eu falei, data IBGE vai aparecer sempre no índice 0, e agora eu quero começar a explorar os dados propriamente ditos. Aqui, então, o que vai variar é o ano. Então, nós temos esses dados aqui, se nós formos adentrando, né, nos níveis da matriz, observamos aqui que o que varia, que varia é o ano. Nós então temos que, nesse caso, a localidade é sempre a mesma, o Paraná, porque assim nós a identificamos. Então, no Paraná, o que vai variar é o ano 2001, 2002 até 2021. Bom, então é para isso, porque temos essa característica, o que eu defino aqui é o ano. Eu posso vir aqui e modificar cada vez o ano. Vamos, por exemplo, começar com a população em 2001, definir o ano, e vou pedir aqui, dar um Enter, e o que está acontecendo? Então, aqui eu estou pedindo para imprimir, usando a função print, a título, né? Então, é a população residente estimada no Paraná, então esse título ele recupera aqui de forma automática. Esse no foi eu que acrescentei. A localidade, que também no caso é o Paraná, que fui eu que pedi então aqui para recuperar, então vejamos que é essa variável localidade, ela segue então esse caminho até aqui a variável chamada localidade e recupera o nome, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Então descemos todo esse nível, 0 resultados, séries, localidade e nome da localidade, esse aqui. E por último, então, temos aqui localidade em ano também que foi definido pelo usuário, nesse caso eu defini aqui o ano, era de, e aí a população do ano, que recupera de forma automática, e por último a unidade. Qual que é a unidade? Que é pessoas. Então eu poderia, aqui foi para 2001, vamos lá para 2020, e assim de forma parecida como aconteceu anteriormente. Então vejam que uma vez que tu trabalhou com esse tipo de dado, uma vez tu começa a ficar um pouco mais intuitivo como escrever essa formatação de dados. Então, aqui também, ele está dizendo que a população residente estimada no Paraná em 2020 era de 11.516. Bom, legal. Então, até esse momento, a gente está recuperando as informações de forma individual, mas queremos produzir um gráfico com todas essas informações. Então, para isso, como aconteceu anteriormente, temos que preparar esses dados, juntar eles em uma variável só. Então, para esse exemplo, vamos produzir um gráfico de linhas e, novamente, para isso, eu dei uma olhada lá na biblioteca do Matplotlib e vi que alguns gráficos continham gráficos de linhas. Eu vim aqui então dar uma olhada inicial como fazia. Por exemplo, ele usa aqui para produzir esse gráfico de linhas o plot. Dentro da biblioteca do Matplotlib tem essa função plot, mas também tem a scatter ou tem a bar. Então eu dei uma olhada aqui, copiei e trouxe para cá e vou adaptar para os meus dados de interesse. Então, aqui eu vou descomentar o código, torná-los ativo. Então, eu vou aqui, data IBGE, vou criar uma variável aqui, uma variável resumida dt, então data IBGE, 0, resultados 0, série 0 e série. Então, aqui ele está, vou fechar aqui, ele está indo até o nível série. Então, ele está recuperando todas essas variáveis aqui dentro. Vamos olhar melhor, então, o que é essa variável aqui. Posso sempre, então, vir aqui, pedir uma nova célula limpa com um código, copiar, colar e pedir. Então, veja, ela tem todas as informações que eu preciso dentro desse nível, certo? Eu tenho o ano
e a população estimada. É isso que eu preciso. Então, eu vou deletar aqui, fechar aqui. Então, eu estou armazenando essa informação dentro da variável dt. E eu posso recuperar essa variável aqui. Então, existem várias formas de recuperar e organizar os dados. Agora, nesse momento, estamos utilizando essa variável, essa função list, que ela recupera, então, as listas, os valores chaves e os valores, propriamente dito. Então, ela separou aqui em duas variáveis, os nomes, os rótulos e os valores. Eu posso sempre, então, para ver o que está acontecendo, se eu pedir aqui para imprimir só os nomes, vejam bem, ele recuperou separou aqui só por anos e também ele recuperou só os valores, né? Então, aqui tem só os valores. Então, temos dois vetores de dados. Não são ainda vetores, porque se vocês observarem, eles são vetores, mas estão no formato de string. Contudo, aqui para podermos produzir um gráfico, eu achei melhor para esse exercício, achei melhor não, para finalidade desse exercício, transformar esses valores aqui que são armazenados em strings, transformar eles em valores numéricos. Então, essa é outra adaptação então, que eu tive que fazer aqui para transformar de string para o tipo numérico float. Então, eu usei novamente um loop para isso. Então, eu criei duas novas variáveis, a variável year, anos, para armazenar os anos, mas no formato numérico, e a variável valor, para armazenar o valor da população estimada, mas também em valores numéricos. Então, é isso que está acontecendo aqui. Essas duas variáveis, então, elas estão armazenando os valores estimados, mas eu quero plotar também qual que era a população recenseada em 2010. Nesse caso, eu fiz isso de forma manual, mas poderia também ser recuperado de forma automática. Eu fui lá no site Cidades do IBGE para observar qual que era a população recenseada em 2010. Então, eu vim aqui no site do IBGE, para o estado do Paraná, e eu observei aqui e recuperei qual que era a população do último censo. Então, são mais de 10 milhões de pessoas. Eu copiei esse valor e armazenei nessa nova variável, população 2010, esse foi o valor. Então, e aí usei novamente, então, o Matplotlib para fazer a plotagem desses valores. Quais sejam, então? A população estimada, que é representada aqui por esses pontos conectados pela linha, e a população do censo. Então, na variável x temos a identificação dos anos e na variável y quantidade de pessoas elevada na sétima, elevada 10 na 7, né? Então em milhões. Então vejam que interessante. Então temos esse desenvolvimento no tempo, temos esse ponto com linha que dá a ideia de continuidade. E vejam que legal, né? Se não tivéssemos aqui o censo em 2010, provavelmente então esses pontos eles continuariam aqui nessa tendência mais ou menos linear, mas como o censo revelou que a população residente estimada no Paraná ela estava menor do que a estimada, então nos anos seguintes essa população então aqui ela foi ajustada a curva e depois voltou a subir. Então agora provavelmente o ano que vem aqui quando temos o próximo censo veremos como está essa estimativa, qual que é a precisão desses dados, né? E como então que eu produzi esse gráfico? Então eu usei aqui novamente a biblioteca Matplotlib, ela tem aqui os valores, tem duas variáveis, a figura propriamente e a XS, que é o gráfico propriamente. Então eu produzi aqui primeiramente um gráfico do tipo scatter ou de dispersão. Eu sei que nesse gráfico de dispersão eu quero graficar somente um valor, que é a população observada no censo de 2010, que eu recuperei de maneira aqui manual. Então, o ano, o valor é 2010 e eu quero que seja representado na cor vermelha, é R de red. Então, é isso que aconteceu.
Mas eu também quero plotar nesse mesmo gráfico a população estimada, né, que é as duas variáveis que nós criamos, a variável ano e o valor da população estimada naquele ano. E aqui eu vou definir um marcador como ponto com linha para dar essa ideia de continuidade. Bom, e aí o resto também, essas outras variáveis, elas são as variáveis que definem as características textuais de identificação do gráfico. Então, se eu deixar sem essa variável, né, nós não temos aqui identificação no eixo das ordinadas e do eixo das abscissas, fica um gráfico difícil de entender. Então, e é isso que esses parâmetros, eles estão nos dizendo. Então, também aqui o gráfico é bastante interessante. Feito isso, o nosso último exemplo, então, se nós observarmos aqui na nossa tabela de conteúdos, o nosso último exemplo é um gráfico de pirâmide etária. Então, nesse gráfico também vamos importar uma variável diferente, então nós vamos lá novamente no Query Builder, vou fechar aqui essas abas, vamos lá novamente na API de dados agregados do IBGE, vamos lá na Query Builder, aí, novamente. De acordo, então, aqui com o nosso tutorial Censo Demográfico, brasileiros natos por unidade da federação. Vamos lá. Então, censo demográfico. Nós queremos aqui brasileiros natos por unidade da federação, de nascimento, sexo e grupos de idade. Nós queremos a variável brasileiros natos no período de 2000, então esse é um dado que já tem 20 anos, é um pouquinho antigo, mas não tem importância. Claro, vai depender muito do objetivo de estudos. Então, grupo de idade aqui, selecionar todos. Então, vamos voltar aqui, grupo de idade, selecionar todos. Então, o que é esse grupo de idade? Então, nós temos... não, desculpa. Que primeiramente nós vamos a unidade da federação Paraná. Legal. Eu quero selecionar homens e mulheres, identificação 4 e 5. E aqui sim, aí no grupo de idades eu quero selecionar todos. Ou seja, então, temos essa ID 0 que representa todos e temos os grupos de idades de 0, 4, 5 a 9 até 80 anos ou mais. E aqui eu vou selecionar por unidade da federação nível geográfico e vou selecionar também aqui o estado do Paraná. Então, nessa pesquisa customizada, então nós estamos recuperando os brasileiros natos por unidade da federação de nascimento, nesse caso Paraná, sexo, homem, mulher e grupos de idade, separado aí mais ou menos em torno de 5 anos o grupo de idades, ok? Então, ao fim, quando a minha pesquisa customizada está pronta, eu vou, como sempre, gerar essa URL que contém o endereço para esses dados, seleciono, copio, então venho aqui numa célula, com uma célula de código, eu crio uma variável, por exemplo, essa chamada URL, dou o sinal de igual e, vamos só repetir aqui para ficar claro novamente, então eu crio uma variável chamada URL, poderia ser qualquer uma, dou o sinal de igual, significa então que essa variável com o nome URL vai receber alguma informação, nesse caso é um string, que é identificado pelas aspas, vou colar esse endereço, e a partir de agora, então, essa variável URL contém esse string, legal? Como anteriormente, eu posso analisar esses dados aqui no Google Colab, que vai apresentar então esses dados em formato JSON, ou eu posso clicar nessa variável propriamente dita, posso clicar no endereço da web, eu passo o mouse e clico nele, ele vai abrir uma página aqui da web com essas informações separadas por cores e formatações. Então, esse tipo de informação ele tem somente um elemento, mas dentro desse elemento temos
várias informações que estão. Então, esse é o nível zero, e dentro de resultados, aqui nós temos várias outras informações. Então, aqui nós temos bastante informação, como vocês podem observar. Então, esse tipo de dado ilustra bem também um pouquinho do poder de usar programação para extrair informações, porque apesar de ter bastante dados, uma vez que nós definimos o nosso código, nós não passamos a não nos preocupar mais com a quantidade de informação, porque a programação nos permite trabalhar com um grande volume de dados de forma automatizada, ok? Então, esse data IBGE, ele recuperou toda aquela quantidade de informação que está dentro dessa pesquisa selecionada, né, que é por unidade de federação, por sexo e por faixa etária. Então, aqui até vou fechar isso aqui porque ficou bastante poluído. Então, nós podemos começar como antes, podemos começar a explorar esses dados. Então, como antes, então, a variável é data IBGE, ela só tem a matriz que só tem um elemento, então vai ser sempre o nível zero, e eu poderia aqui pedir, então, para imprimir o título, né? Então, como que é isso? O título é Brasileiros Natos, e se eu for ver aqui, vou puxar aqui para a esquerda, então aqui está o título, né? A variável é Brasileiros Natos, e vou começar, então, a explorar um pouco como funciona esse dado, né? Então, a unidade da variável também, eu vou aqui, unidade da variável, no caso, então, é pessoas, legal. E agora, vamos descomentar o resto das variáveis. Então, aqui o caminho, ele começa a ficar um pouco, um pouco mais longo, né? Porque temos essas três classificações. Deixa eu só aqui, vou comentar essa aqui, vamos ver o que é a variável 1, 2 e 3. Então, ela recupera aqui, então, o grupo por sexo, por faixa etária e a população e a unidade da população. Nesse caso, então, a variável RR, ela vai representando essas diferentes características. Vamos, por exemplo, aqui RR é 20 agora. Então, qual será o resultado? Olha, disse aqui temos um problema. Tá. Aqui, esse identificador teria que ser 5 para mulheres. Aí sim. Então, como que eu sei que é 5? Porque eu vim aqui e eu fiz uma pré-análise, né, nos dados. Então, vejam bem que o identificador para mulheres é 5, já para homens é 4. Agora, se fosse o contrário, que fosse 10, então ele já vai acusar esse erro, porque nos primeiros elementos, os primeiros 15 ou 16 elementos, se eu não me engano, então aparecem o grupo dos homens, depois aparecem o grupo das mulheres. Vamos ver aqui. É isso aí. Bom, então, essa análise, então eu fiz como antes, né? Aqui eu observo, eu vou identificando o que tem dentro da matriz, eu vou descendo o nível, vou observando. Por exemplo, aqui tem classificadores, o que ele tem, quantos elementos da matriz tem, o que cada um desses elementos contém. Então, vemos que no elemento zero nós temos o total da população, né? E aqui, para o Paraná, e temos o total estimado de acordo com o censo de 2000. Já no segundo elemento, então, nós já temos a classificação por faixa etária, então temos aqui para a categoria homens, desculpa, para classe sexo, né, homens, então temos a categoria de 0 a 4 anos, grupo de idades, e temos o valor, que é esse aqui. Então temos que começar a descer os níveis, né, identificando, ver os nomes corretamente, ver quantos elementos da matriz existem, e é isso que aconteceu. Então, esse tipo de dado, né, ele tem bastante informação, então
ele precisou, assim, para organizar os dados, talvez um pouco mais de trabalho, mas uma vez que tu entende a estrutura de dados, pode fazer isso de forma automática. Então, aqui eu criei essa variável dados para organizar esses dados. Então, observe, né, aqui eu usei um loop também, eu tive que acrescentar ah, expandir um pouco o código para poder organizar esses dados de acordo com o sexo, a faixa etária e o valor da população para produzir um data frame nessa estrutura que estamos acostumados, né, que são as planilhas de texto. Vamos aqui está elas. Então, eu, eu organizei então esses dados por sexo, então temos aqui homens até o valor 16 e a partir do 17 até o 33 são as mulheres. E então a coluna 1 é sexo, a coluna 2 é faixa etária e a coluna 3 são brasileiros natos. Então vejam bem que vocês podem pensar, é trabalhoso escrever esse código, talvez no começo seja, mas imagine aqui então, aqui nós temos nesse caso 30, 33, 33 linhas, né? Mas se por acaso tivéssemos 300 linhas, ou 3.000, ou 3 milhões, com esse tipo de código, nós já não nos preocupamos com isso, uma vez que esse nosso código está pronto, uma vez que esse nosso código está pronto, porque ele vai funcionar de maneira automática. Então, ele recupera quantos elementos tem de maneira automática e ele vai armazenando, vai estruturando. Então, apesar de ser trabalhoso no começo, uma vez que o código tá pronto, ele facilita muito a vida, principalmente quando estamos trabalhando com um grande volume de dados que queremos garimpar dados. Então, pense nisso como uma excelente ferramenta, né, para trabalhar com grandes volumes de dados. E isso também, né, esse conjunto, assim, grande volume de dados com programação, extrair dados do IBGE, é uma ferramenta também interessante, sei lá, por exemplo, para fazer uma TCC ou algum artigo em si, uma análise mais elaborada, mais robusta. Então, as aplicações são bastante grandes, certo? E esse, então, é finalmente o código para produzir esse gráfico de pirâmide Tá. Então, eu vou aqui descomentar ele e vou dar um código, um Ctrl Enter, e ele deve produzir aqui, então, esse gráfico da faixa etária, né? Então, é um gráfico que apresenta aqui brasileiros natos no Paraná por sexo e grupo de idade. Então, por sexo aqui temos homens no lado direito e mulheres no lado esquerdo, separados por suas respectivas faixas etárias. Então, temos aqui no eixo das ordenadas 0 a 4 anos, 5 a 9, até 80 anos ou mais. Esse gráfico tem uma especificidade, uma particularidade, né? Que no lado esquerdo, aqui, para poder fazer essa representação em formato numérico, eu tive que acrescentar, multiplicar por -1 os valores de um dos grupos, nesse caso para as mulheres. Então, esse é um valor que não existe, né, no mundo, na realidade, mas isso aí poderia ser muito bem explicado no título do gráfico, quando for escrever, quando for explicar, diz, esses valores negativos são meramente para poder ilustrar. E esse gráfico também, para a produção desse gráfico, eu utilizei uma outra biblioteca, a Seaborn, que é o que está aparecendo aqui, que foi importada lá. E como que eu montei ele do zero? Não, eu não montei ele do zero. Eu pesquisei na internet, eu vi lá nesse site que alguém já produziu exemplo de como fazer gráficos de pirâmide populacional, já preparou o código, então eu simplesmente fui aqui no site, dei uma olhada, até esse site é bem interessante, tem os top 50, né, códigos de gráficos, e eu vim aqui, dei uma olhada no código, vi aqui a figura, eu disse, opa, é exatamente algo assim que eu quero. Então, ah, quando eu observei que era isso, exatamente isso que eu estava precisando, eu vim aqui, copiei o código,
colei aqui no meu Google Colab e só fiz os ajustes necessários. Então veja a facilidade que é uma vez que tu já tem esse contato inicial, uma pequena familiaridade com a programação, existem muitos códigos prontos para suprir as suas necessidades e muitas vezes com pequenos ajustes ou eh, tu não sabe alguma coisa, tu pesquisa e tu consegue facilmente adaptar para a tua necessidade. Então vocês podem aqui olhar então com calma, brincar um pouco com esse com esse com esse código também. Bom, então por isso, essa aula era isso, então nós vimos aqui os três tipos de gráficos. E então para a atividade prática, eu quero que vocês produzam um desses gráficos. Então vocês têm duas opções. Vocês podem produzir um gráfico de linhas similar a esse, contudo, eu quero que vocês importem dados para outro estado da federação. Então não pode ser o Paraná. Então eu quero que vocês vão lá, olhem no Query Builder do IBGE e pesquisem outro estado, pode ser qualquer outro estado da federação. Então produzam, vocês busquem essa informação da população estimada, mas também busquem a informação aqui da população recenseada em 2010. Essa é uma opção. A segunda opção pode ser, então, esse gráfico da pirâmide etária. Igualmente, então, vocês podem produzir esse gráfico, mas tem que ser de outro estado, não pode ser o Paraná. E aí vocês podem escolher, então, um desses gráficos. Ou o gráfico de linhas, de população estimada versus recenseada, ou o gráfico de pirâmide etária. Tem um dos dois, mas não pode ser o Paraná. Vocês podem, como salvar então esse gráfico? Vocês podem escrever uma função para exportar esses gráficos, aí fica a critério de vocês, né, se tiverem o interesse, a motivação, ou um jeito simples também é vir aqui, clica com direito no gráfico e Save Image As, então vocês podem salvar a imagem de vocês e aí eu vou criar uma tarefa para vocês colarem um desses gráficos. Bom, por hoje, por hoje era isso. Espero que vocês aí tenham gostado. Talvez para quem nunca teve contato com linguagem de programação, esse pode ser um pouquinho difícil, mas depois que vocês têm esse contato inicial, vou ter certeza que vai assim abrir muitas possibilidades para quem tem intenção de trabalhar aí com um grande volume de dados. Por hoje era isso e tenham assim todos um bom dia e bons estudos. Até a próxima.